Clima no Flamengo azedou, e o nome no centro da polêmica é Pedro. O camisa 9 ficou fora da lista de relacionados para o jogo contra o São Paulo neste sábado, pelo Brasileirão. E o motivo pegou a torcida de surpresa. Segundo informações dos bastidores, a comissão técnica liderada por Felipe Luiz não está nada satisfeita com o desempenho de Pedro nos treinos. A avaliação é de que ele está rendendo abaixo do esperado. Por isso, Pedro acabou fazendo atividades separadas no Ninho do Urubu, nesta sexta-feira, e foi cortado da partida. A decisão gerou burburinho entre torcedores e imprensa, que já começam a especular se existe um desgaste interno entre jogador e comissão. Que imbecilidade da comissão técnica do Flamengo tirar o Pedro dos relacionados para o jogo contra o São Paulo. Na boa, sabe por que é uma imbecilidade? Não porque eu acho que o Pedro, na sua atual forma, deve ser titular, deve jogar nesse time do Flamengo, não. É porque essa decisão, ela só aumenta uma crise totalmente desnecessária no Flamengo. O Flamengo é o atual líder do Campeonato Brasileiro, tá nas oitavas da Libertadores, tá nas oitavas da Copa do Brasil, só que o Flamengo ele tem um talento desgraçado de criar crise quando não deve. Então já teve o erro de criar crise, né? Quando o dirigente do Flamengo vazou que o Flamengo aceitaria propostas pelo Pedro. Pra que vai vazar isso? Deixa lá, tranquilinho. Se surgir uma proposta, diz, ó, surgiu uma proposta irrecusável pelo Pedro, ele vai embora. Mas não, vazaram. Já criou ali um clima péssimo, né, do Pedro dentro do Flamengo. Aí agora, em vez da comissão técnica tentar passar panos quentes nessa crise, ela tira o Pedro dos relacionados. Isso mostra que o Flamengo está em crise. Isso acentua uma crise no Flamengo. Era só colocar no banco, não botar para jogar. Se ele não está treinando bem, realmente não tem que jogar. Se ele está numa fase ruim, eu acho que ele está numa fase ruim, não tem que jogar. Agora, não é porque eu acho o trabalho do Felipe Luiz sensacional, e eu acho que o Felipe Luiz tem que ser intocável nesse Flamengo, mas não é porque eu acho isso que eu não posso criticar uma atitude. Porque para mim é muito pouco inteligente você tirar o Pedro dos relacionados, porque você aumenta a crise, você comprova essa crise, deixa claro que tem uma crise no Flamengo. E detalhe, vai tirar o Pedro do banco, vai ter o Juninho Azerbaijão, que foi contratado de uma forma super equivocada, com todo o respeito ao jogador, mas que não tem nível técnico para estar nesse Flamengo. Então, cara, o que não falta é espaço pro Pedro, pelo menos no banco de reservas. E essa situação para mim é uma imbecilidade, porque ela só aumenta uma crise desnecessária do clube. É impressionante como o Flamengo tem o talento para acabar com o clima, mesmo no momento positivo. Tá muito claro que o Felipe Luiz mudou de ideia do que ele falou quando foi apresentado como treinador. Porque o Felipe Luiz falou claramente o seguinte: é meu dever enquanto treinador escalar os melhores. Escalar os melhores jogadores. Isso é meu dever. E com todo o carinho e entendendo e respeitando o que outros pensam de futebol, você considerar que o Pedro não é um dos melhores atacantes do Brasil hoje, para mim é inconcebível. Ah, mas ele ainda não tá 100%, ele ainda tá voltando da lesão. Beleza, isso é um outro debate. Esse é um outro ponto de debate. Mas, partindo do princípio e lendo esse parágrafo que tá aqui, que é sabido no clube que as características do Pedro não agradam o Felipe Luiz, desculpa. Isso daí o Felipe Luiz ele tá fugindo com o que ele prometeu e do que ele projetou quando ele assumiu como treinador, dizendo que é dever dele enquanto treinador escalar os melhores jogadores. Então é dever dele, e é dever dele fazer um esquema que caibam dois dos melhores jogadores do futebol brasileiro na atualidade. E não tem nenhuma dúvida que o Arrascaeta é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro na atualidade, nos tempos atuais, e a outra que o Pedro também é. Pode não estar um dos melhores, até porque ele voltou de lesão, uma lesão grave, uma lesão que demora, uma lesão tudo isso, e voltou bem antes do que a média de lesões assim. Mas é dever do Felipe Luiz, até pelo que ele prometeu, até pelo que ele falou, você escalar os melhores que você tem. E não dá para você conceber que o Felipe só jogue em um esquema em que não caibam jogar Pedro e Arrascaeta juntos. De novo, o Dorival Júnior
3 anos atrás, montou um esquema em que cabiam juntos Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Então, assim, esse é o primeiro ponto, tá? Então, primeiro ponto já ratificado, porque foi o que eu falei no vídeo que eu deixei aqui no card. Segundo ponto, vamos analisar momento. Vamos analisar agora, dia 11 de julho. Dia 11 de julho, o Filipe Luís, se ele está vendo o Pedro treinar e está vendo o Pedro treinar mal, está vendo o Pedro não conseguir desenvolver no treinamento. Eu ia até falar não se esforçar no treinamento, mas vou até tirar essa variável. Você está vendo o trabalho do Pedro não fluir no treinamento. Você está vendo o Pedro não conseguir acompanhar os outros companheiros de time. Se ele está vendo tudo isso, se ele eventualmente está vendo um Pedro desmotivado, se ele eventualmente está vendo um Pedro para baixo, ele tem a razão em não levar o Pedro para o jogo. Só para pontuar isso. A minha visão é... Eu sou contra aqueles negócios de dizer não, treino é treino, jogo é jogo. Eu não concordo com essa premissa aí, que é uma frase feita do futebol. O jogo, você faz no jogo a consequência do que você faz no treino. Então, se o jogador não consegue acompanhar os companheiros, se o jogador não se dedica, seja por que motivo for, se o jogador não consegue fisicamente entregar no treino, no jogo não é para ir pro jogo. Então, vamos lá. Se o cenário do Pedro, neste momento, não conseguir treinar no nível mínimo aceitável, ele não tem que ir pro jogo mesmo. Ponto. Ok? Então, acho que isso daí, desse ponto, eu não critico o Filipe Luís. Critico o Filipe Luís por, idealmente, por conceitualmente, estar caminhando para entender que o Pedro não pode jogar no esquema dele, que Pedro e Arrascaeta não podem jogar no esquema dele, que para mim isso é um erro do Filipe Luís enquanto treinador. Filipe Luís, e até pelas palavras do Filipe Luís, que ele deve escalar sempre os melhores, e o Pedro e o Arrascaeta são 2 dos melhores jogadores das suas posições no futebol brasileiro. E em meio a tudo isso, que tomo conhecimento de que o Pedro, os colegas do GE, não será relacionado para o jogo contra o São Paulo. Aí eu fui atrás de mais informações e, só reforçando aquilo que os companheiros trouxeram, né, há uma insatisfação. Eu diria que não só do técnico Filipe Luís, mas do departamento de futebol do Flamengo com a conduta do atacante no dia a dia de treinamentos. Muito fácil perceber que trata-se de questão de empenho, jogo sem bola, aquela história que a gente já falou várias vezes. Eu sou um árduo defensor de que o Filipe Luís busque soluções para encaixar o Pedro no time do Flamengo. Mas isso vai por terra se o atacante não seguir especificamente e com muito empenho tudo aquilo que o técnico pedir. Isso é obrigação de qualquer atleta, de qualquer time de futebol, para isso eles são pagos, por isso eles são profissionais. E se o Pedro, de fato, como a gente ouve falando em off com pessoas do clube, não está se dedicando tanto, está errado. Vale lembrar que o Pedro foi o jogador que acabou sendo pivô de uma crise que comprometeu demais a temporada 2023. Porque antes de ser agredido pelo preparador físico do Jorge Sampaoli, ele teria se recusado a fazer o aquecimento ao final da partida contra o Atlético em Belo Horizonte, que o Flamengo venceu por 2-1. Ou seja, não fosse um erro mais grave, obviamente, que foi a agressão ao atacante, o noticiário daquele dia seria: Flamengo vence e Pedro vai ser punido porque se recusou a fazer aquecimento. Como o argentino perdeu a cabeça, o agrediu, obviamente perdeu a razão, e o Pedro passou a ser uma vítima. Mas ele errou na raiz do problema, não podemos esquecer. Então, não chega a surpreender tanto, não. Acho uma pena, porque é um grande jogador, é um jogador que a torcida gosta, que faz diferença, mas precisa se empenhar. O Flamengo não deve alimentar condutas de jogadores que eventualmente, em algum momento, ensaiem em ser primadonas. Aliás, já teve primadona há pouco tempo, se livrou. Hora de não alimentar mais esse tipo de coisa. E aí, torcedor, você acha que Filipe Luís está certo em cobrar mais do Pedro? Ou a situação poderia ser resolvida internamente, sem corte da partida? Comenta aqui embaixo, deixa o like e se inscreve no canal. Futebol Raiz, meu parceiro.
Aqui é emoção até o apito final.